vamos contextualizar um pouco, né? Talvez essa questão de recuperação judicial, o pessoal ficou conhecendo, né? Foi bem divulgado com o caso das lojas americanas, né? Que aí, e depois aí teve outras empresas, o Starbucks, né? Empresas, Starbucks até do segmento agro, né? Podemos considerar. Na verdade, é difícil uma empresa que não tenha alguma coisa ali que relacionada com o segmento agro. E tivemos outras, né, empresas com grandes nomes, com um nome reconhecido nacionalmente, que pediram recuperação judicial. Então as pessoas ficaram conhecendo, né, esse termo, acho que não era uma coisa de conhecimento, né, público. E eu acho que o empresário, né, como um todo, quando você abre uma empresa, você pensa logicamente em crescer a empresa, em prosperar a empresa, você não pensa em parar, né? Então acho que o RJ, pelo menos há um tempo atrás, era um demérito, né? Então aquele empresário que pedia a recuperação judicial, dentro ali do meio de empresários, da sociedade, né, ele ficava com a mancha. Isso era uma coisa, né, assim... Tinha um preconceito maior. Um preconceito, né? E eu acredito, logicamente, que ninguém, né, em sã consciência, quer pedir uma recuperação judicial. Então, a gente, né, tem que... E aí as pessoas também escutam falar, né? Eu já escutei assim, não, isso aí já é o cara agindo de forma premeditada, ou a empresa já agindo de forma premeditada, né, para poder pular do barco, né, e deixar o caminhão ribanceira abaixo, né, e ele poder se salvar. Então tem todas essas questões aí envolvidas dentro de recuperação judicial. E a gente vê que isso também chegou no agronegócio, né, notícias, matérias de grandes empresas também que pediram recuperação judicial. Então, queria que você pudesse contextualizar um pouco, né, sobre isso, né, sobre essa questão de ser uma alternativa que ela é legal, né, mas quando que ela é uma alternativa que realmente um instrumento que a lei possibilita, né, para aquele empresário que tem boa fé, mas ele pode contar com aquela ferramenta para não acabar com o negócio dele. E quando, né, que isso acaba sendo uma ferramenta que é utilizada para o empresário poder dar um tombo ali no negócio. Né, vamos falar um pouco sobre isso antes da gente falar. Né, eu acho que é bacana falar. Eu mesmo, recuperação judicial para mim, né, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Americanas, né, por exemplo... Eu vou puxar pro agro. Pro agro, que Vamos. é onde eu tô, né? E eu tô assistindo e fazendo. Nós temos algumas protocoladas aí. Grandes empresas que a gente tá vendo. É jogada ou é real? Não, de empresa eu vou falar do que eu conheço de produtor. Hoje você tem aquele produtor que ele já identificou que ele já tem um esclarecimento maior, ele já está com dificuldade. E só que a dificuldade é só ele que ainda está vendo. Ela não foi externada para todos. Não tem ninguém com boato ainda. Então ele precisa, ele já está vendo que ele está tendo um desequilíbrio. Ele fala, eu não vou vender parte da minha fazenda para pagar ninguém se existe essa lei. Se eu posso usar esse dispositivo. Então, para que eu vendo pedaço? O melhor exemplo, eu acho que é esse. Eu acho que eu até cheguei numa didática boa. Porque a maioria pensa... A maioria não. Grande parte dos produtores já ocorreu muito isso. Principalmente no oeste da Bahia. Não, vou vender parte da fazenda para pagar. Só que depois ele não consegue comprar de novo. Vai tendo os aumentos de preço de terra e por aí em diante. Então, esse produtor ele já identificou. É um cara mais esclarecido. O boato não correu que ele está apertado. Mas ele já tem, como ele tem a conta financeira na mão, esse cara já está mais bem assistido com a consultoria, vamos dizer, ele já está enxergando que a conta não está fechando. Os juros aumentaram. Por que esse ano teve muito? O preço da soja baixou, mas não foi só isso. Compraram insumo, juntou tudo que não tinha no ano. Eu nunca vi um ano tão... porque sempre o produtor produz, tem preço, não tem preço, mas tem produto. Produção boa. Esse ano, baixa produção, preço ruim, ele comprou insumo e o insumo voltou de preço. Então, tudo que tinha para acontecer de ruim
plantio fora de data, distribuição de chuva ruim. Então, e outra, o último aqui, o custo do financiamento. Tem financiamento hoje, está batendo 19%, eu tenho cliente aí pagando 20%, 18%, 16%, você pega uma... Atividade não paga, atividade não está tendo essa rentabilidade. Resumo, ele já viu lá na frente, não vai dar conta de pagar. A conjuntura toda... Aí ele vai esperar o quê? Ele vai esperar começar a executar ele pode ter alienação fiduciária na fazenda. Ele fala, peraí, eu vou utilizar esse dispositivo. Mas peraí, Marcos, vamos... quando que o produtor deve cogitar por exemplo, né, você atua, né, e muito bem com renegociação de dívida. Então, quando que o produtor deve, por exemplo, optar por esse caminho? Ou o que o produtor geralmente faz? Ele vai lá na revenda, vai lá na trade, e primeiro vai buscar esses caminhos de renegociar. E quando que ele deve optar, né, por uma recuperação judicial? Então, essa é a pergunta, né? Quando que é o momento que fala assim, não, agora a melhor opção, então, porque ele vai conversar com o banco também. Ele vai tentar prorrogar no banco, ele está tentando prorrogar numa revenda, e às vezes ele já vende 2, 3 alongamentos, ele prorrogou no banco, ou não prorrogou no banco, ou o banco colocou um financiamento ainda com juros maiores em cima dele e valores melhores para ajudar a pagar o do plano safra, né? Essa operação mata-mata que faz muito. Conseguiu prorrogar na revenda, mas ele já está indo para o segundo ou terceiro ano de dificuldade. Então o tempo está fechando. Aquele exemplo que eu voltei, que eu estava falando anteriormente, tem o produtor que viu lá na frente já, isso aqui não está fechando a conta. Antes que o boato comece a correr, e em vez de eu ir lá na revenda pedir benção, em vez de eu ir lá no banco também pedir benção, ou eu já pedi, já estou indo para o terceiro ano pedindo, eles vão, ou eu já fui e eles fecharam a porta. Aí é a hora de você entrar. Mas teve produtor já que entra em contato diretamente com vocês, enxergando esse cenário, falando, olha, dá um pulo aqui que eu preciso fazer uma RJ. Ou não, vocês que geralmente ajudam a identificar isso e trazer essa opção. Maioria dos casos, o Túlio, o produtor nos liga para fazer aquela prorrogação, aquele alongamento de dívida no banco. Custeio e investimento. E aí, quando a gente vai fazer a análise do cenário, eles não só deve e não vai conseguir pagar não só o banco. Eu prorrogando o banco, eu já não vou conseguir. E às vezes ele já está vindo de 1, 2 alongamentos, e às vezes nem é alongamento, ele renegociou e pegou juros mais caros. Então, resumindo, e na hora que você olha, fala, você ainda deve para revenda. Fala, o seu caso é de acionar um RJ, porque você numa pancada só, você vai resolver os dois casos, revenda e banco. Então, assim, nunca o produto... Eu tô com 2 produtores, a gente está atendendo, e eu já provei que ele não vai dar conta de sair se não for via RJ e ele não está querendo entrar. Pois é, isso que eu ia perguntar. Tem esse também. Mas entra aí a questão de reputação, de ego, de honra. Tem né? muito isso. Como é que é essa questão, né, emocional? Porque parece que você alongar a dívida, prorrogar, né, publicamente, socialmente, né, não afeta tanto quando parece que... Ingressa com RJ. Ingressa com RJ, não tem isso? Lógico. Né? Isso aí fica mais... marcado, né? Estigmatizado. E o RJ vai impor, né? Se você conseguir lá ter seus 60%, vamos falar de aprovação lá... Ótimo, senão... Vai ser imposto. Então vai ter que aceitar a goela abaixo. Agora você vai no banco, o banco também é obrigado a aceitar esse pedido de prorrogação, atendendo aqueles pré-requisitos, laudo agronômico, capacidade de pagamento. Ele é obrigado ali, vamos dizer. Agora a revenda já não. A revenda, às vezes, você vai pedir para ela prorrogar e ela vai imputar juros. Ela não está errada de prorrogar, imputar isso. Então isso depende da situação que você se encontra. Mas de modo geral, sempre eu pergunto pro produtor, se eu prorrogar só o banco, eu já tô te ajudando? Porque aqui é onde é certo. Não, ainda não sobra ainda. Então, o seu caso é de RJ. Então, Entendi. Quando você identifica assim, o banco, vamos prorrogar, resolve, ajuda. Ah, não, ainda tem a revenda. E se a revenda não... Às vezes a revenda prorroga. Então ela prorrogou um pouquinho. Jogou alguma coisa para frente. Mas o próximo ano ele também não dá conta. Então você tem que entrar agora de RJ. Então, entendi. O negócio já vem degringolando. Ninguém quebra nessa safra, né? Você já vem carregando alguns vícios anteriores. E agora, o que ocorreu? Juntou tudo. Juntou preço,
juntou produção, custo está alto, o custo do dinheiro ficou caro. Então, Sim. é um dispositivo que quem tem mais visão até acessa lá atrás, que vai te... Pensa, você vai pegar todas as suas dívidas, você vai colocar numa geladeira, vai parar de correr aquele carro da dívida e tá correndo só o seu da produção. Você vai ficar um ano, vai pagar todo mundo parcelar, mas não vai corrigir. Então, assim, de certa forma, é para você se reestruturar mesmo, de verdade, e sair, como se diz, sair no limpo, sair do outro lado de lá. Vai entrar numa UTI, né, para passar esse período crítico. Então, quem efetivamente, né, construiu um negócio, tem amor pelo negócio e por questões de gestão administrativa ou conjuntura de mercado como um todo, né, chegou nessa situação. Eu conheço, né, empresas que pediram RJ, mas por esse lado positivo, né? Eram empresas realmente que teve até inclusive furto. O gestor financeiro, né, ele agiu de má fé e roubou efetivamente a empresa. Foi um dos motivos, né? O caixa foi lá embaixo e pediram o RJ. Mas assim, foram muito honestos, né, com todos os credores e enfrentaram efetivamente aquela situação, né, de frente e realmente conseguiram, né, passar por esse momento e dar continuidade à empresa. E assim, né, não ter esse ego acima do pedido da RJ, no caso deles foi muito positivo, né, porque a empresa continua, o legado continua, o patrimônio continua, né, porque a hora que fale, né, tudo vira pó, né, o patrimônio, tanto de infraestrutura, quanto de carro, quanto de maquinário, não vale mais nada, né.